Doutora, quais são os sintomas numa criança que assim, você fala assim, se você tiver isso daqui, realmente você deve procurar um profissional. Enquanto isso, tá tranquilo. Você fala em relação ao Ao autismo? autismo numa Sim. criança. A gente, assim, o autismo mais clássico, né, como é o espectro, né, do mais leve, moderado e mais severo. Numa criança de 4 meses, você já começa a perceber algumas diferenças, né? É uma criança que não responde muito aos estímulos, ela está ali no mundinho dela. Mas existem alguns casos que é do autismo regressivo, que é a criança se desenvolve bem, determinada idade, ela começa a não regredir, ela começa a falar, ela para de falar. Então, eu já via muitos casos nesse sentido. Então, está muito voltada à linguagem. Há muita coisa, assim, de não ter gestos, né? É claro que é uma infinidade ali de sintomas, e alguns deles que eu estou falando. Ela não tem um movimento, ela não faz o jogo simbólico. A gente, quando está brincando, por exemplo, está com o carrinho, ela não se interessa pelo carrinho, pelo todo, ela se interessa pela rodinha que está circulando. Ela vai no detalhe de algumas coisas, né? Então, aí, a questão da birra, por exemplo, muitas vezes é uma alteração no processamento de integração sensorial. É algum estímulo, pensa nos 5 sentidos, algum estímulo que afetou, porque sensorialmente ela é muito mais sensível. Há ruídos e às vezes ruídos inesperados. Então solta uma bomba lá fora. Aquilo ela não entende de onde vai, estressa e aonde tem essas crises que se chamam de BIA, né? E essa parte sensorial que você falou que é alavancada, né? É elevada, são nos 5 sentidos ou somente... Normalmente a gente vê que, pelo menos que eu sei, é o auditivo e o tato, né? Normalmente o autista não gosta muito de barulho. Tem a questão da seletividade alimentar também. Criança que não come nenhum tipo de grão ou não come molho, determinadas texturas. Tem criança que só gosta de vestir roupa vermelha. Entendi. Isso pequenininho. O vermelho está relacionado ao estímulo visual. A rodinha está relacionada ao estímulo visual. Já o ruído, a audição. Então, o cheiro também. Então, ela é muito hipersensível na questão de todos os sentidos. Tanto que aí começa a ser seletiva na comida. Paladar. Em paladar, né? E às vezes... as reações, isso dá, isso não dá, essas coisas alérgicas que podem vir até, que eu volto na tese, né? Lá não come determinadas coisas, porque lá da onde veio não comia também. Isso não quer dizer também que a gente está falando em todo esse sentido, pode ter gente que está ouvindo, vendo a gente falando, meu Deus, meu filho tem autismo, ele faz tudo isso. Não quer dizer que só porque a gente está falando... Porque dentro do TDAH tem também o processamento de integração sensorial, né? Então, ou só ele único, né? O TDAH, eu tenho TDAH, né? Você também, sou nosso parceiro aí. Então, muitos dos sintomas, porque quase todos os autistas têm hiperatividade. Quase todos. E então a nossa hiperatividade, por ter hiperatividade, a gente consegue entender a complexidade do autista. Sim. Né? Porque como o pensamento é muito acelerado, vibra muito rápido, então ele muda muito o humor dele também, porque o interesse e tudo, isso tudo acaba trazendo dificuldade em se relacionar. Porque ele pode ser ele se irritar ou vier um barulho que deixar... Ele não aguenta, ele se fecha e aí é a hora que ele está tendo a crise, porque ele quer... É como se ele quisesse ser ejetado ali como um avião, pular fora, sair dali de qualquer forma e rápido.